Estou dando aqui continuidade aos nossos estudos sobre a membrana plasmática. Vamos agora falar sobre o transporte ativo. Então, o transporte ativo é aquele que gera um gasto de energia, porque a substância vai ser transportada contra o seu gradiente de concentração. Então, esse transporte ativo ele pode ser uniporte, quando é transportada apenas uma substância em uma determinada direção. Simporte, quando são transportadas duas substâncias diferentes, mas no mesmo direção. E antiporte, quando são transportadas duas substâncias diferentes em direções opostas. Nós temos o antiporte. O transporte ativo ele também pode ser classificado como primário e secundário. Então, no transporte ativo primário, nós temos que a substância ela vai ser transportada contra o seu gradiente de concentração, gastando diretamente energia que é promovida pela hidrólise do ATP. Então, um exemplo muito comum desse tipo de transporte ativo primário é da bomba de sódio e potássio. Essa bomba é uma proteína, de membrana que faz o transporte de íons sódio e potássio para dentro e para fora da célula. Então, os íons sódio, eles são transportados para fora da célula, para o exterior da célula, contra o seu gradiente de concentração. E os íons potássio, eles são bombeados para dentro da célula, também contra o seu gradiente de concentração. Isso é conseguido por uma mudança conformacional dessa bomba de sódio e potássio, que é feita a partir da hidrólise da molécula de ATP. Então, nesse esquema, a gente pode ver como se dá esse transporte dos íons sódio para fora da célula a partir da hidrólise do ATP, que promove a mudança conformacional na proteína de membrana, fazendo com que os íons sódio sejam liberados para fora da célula. Em contrapartida, os íons potássio são bombeados para dentro da célula, também contra o seu gradiente de concentração. Como a gente pode ver no esquema. Então, no transporte ativo primário, que é comum, o mais comum exemplo é a bomba de sódio e potássio, nós temos que a hidrólise direta do ATP promove uma mudança conformacional na bomba de sódio e potássio, que faz com que as moléculas de sódio e de potássio sejam transportadas contra os seus gradientes de concentração. No transporte ativo secundário, o que acontece é que não ocorre uma hidrólise direta da molécula de ATP, um uso direto dessa molécula de ATP. O que acontece é que, à medida que uma substância ela é transportada a favor do seu gradiente de concentração, uma outra molécula pega uma espécie de carona, se liga a esse transportador e consegue entrar na célula contra o seu gradiente de concentração. Um exemplo disso ocorre no transporte da glicose. Então, a glicose está em uma concentração maior dentro da célula e existe uma proteína que, à medida com que os íons sódios eles são liberados a favor do seu gradiente de concentração, gera então a energia necessária para que a molécula de glicose seja transportada para dentro da célula, mesmo que isso ocorra contra o seu gradiente de concentração, como a gente pode ver no esquema. Então, associado ao transporte ativo primário da bomba de sódio e potássio, que ocorre a partir da hidrólise do ATP, é feito então o transporte da glicose contra o seu gradiente de concentração, utilizando a energia que é desprendida pelo transporte dos íons sódios a favor do seu gradiente de concentração.
O transporte de moléculas grandes também é feito na membrana plasmática, a partir de processos de endocitose, que é o que a gente viu ainda nessa aula a respeito daquela movimentação dinâmica que acontece na membrana plasmática. Então, na endocitose, nós temos alguns tipos, que é a fagocitose, que é quando a célula forma aqueles pseudópodes e consegue, então, englobar partículas sólidas de fora da célula. Temos a pinocitose, que é quando a endocitose ocorre a partir de substâncias líquidas ou aquosas, soluções aquosas. E também temos o endocitose, que é mediada por receptores. Então, vai haver a formação dessas vesículas, formando a endocitose, a partir de receptores que são encontrados em determinadas substâncias. E também existe o processo de exocitose, que é quando o material é transportado para fora da célula. Então, são formadas vesículas secretoras que se fundem, então, à membrana plasmática e, a partir daí, o seu conteúdo ele é liberado para fora da célula. Então, algumas outras funções que as membranas plasmáticas podem desempenhar é a transformação de energia. Então, quando a gente for ver as aulas sobre respiração celular e fotossíntese, a gente vai ver o papel que a membrana plasmática tem na transformação de energia, tanto proveniente da luz solar quanto a disponível em moléculas orgânicas. Então, quando a gente vai estudando melhor a função das mitocôndrias e dos cloroplastos na respiração celular e na fotossíntese, vai ficar bem evidente o papel da membrana plasmática, porque aí ela consegue organizar uma cascata de reações químicas que permite, então, o processamento de muita informação celular. Então, gente, as noções gerais de membrana plasmática a gente finaliza por aqui e até a próxima aula.